Hoje eu vou tentar te falar do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo, você talvez já deva ter ouvido que é como pisar em ovos. Porque contra o Pai você pode pecar. Contra o Filho você pode pecar. Mas contra o Espírito de Deus não tem perdão. Pecar contra Ele é passaporte direto para o inferno. E quando a Bíblia diz pecar é blasfemar, descredibilizar Ele. Os fariseus diziam que o que o Filho fazia não procedia de Deus, não procedia de aquele poder, aqueles milagres não eram de Deus. Isso eles estavam blasfemando contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi quem concebeu Jesus. Mateus 1:18 dizia: achou-se Maria ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, Jesus é filho do Espírito Santo, que é o Pai. Quem vê o Espírito vê o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Isso aí é um enigma interessantíssimo isso aí. Enfim, então, quando se trata do Espírito Santo, você tem que medir as palavras. Então, eu vou tentar falar com bastante cautela desse ser maravilhoso. Olha, quando não existia nada além do Pai, só o Pai, o Pai teve a primeira intenção. Ele quis fazer a sua primeira criação. Só existia Ele, mais ninguém, só Ele. Como se fosse o único. Como se fosse, não, era o único no vazio que era Ele mesmo. É um negócio dificílimo de entender. O que foi que Ele fez? Provérbios 8:22 diz assim: o Senhor me criou como o princípio de seus caminhos. Ou seja, esse Espírito, ele não consegue ver outra criação antes dele. Ele só consegue ver depois. O Senhor me criou como o princípio dos seus caminhos. A primeira criação, a primeira intenção foi Ele. Diz mais: antes das suas obras mais antigas, foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia fontes d'água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. O pó do mundo, ele está se referindo aqui às menores partículas que a ciência conhece. O pó do mundo. As moléculas por qual tudo é formado. Entendeste? E aqui ele continua falando de coisas que mostram que realmente ele sabe do que está falando, que mostram que realmente ele estava no princípio. Basta você meditar e tentar trazer para os dias de hoje que você vai perceber que o negócio é sério. Então, o Espírito de Deus, o Espírito separado dos outros Espíritos, o Pai criou todas as coisas, todos os Espíritos. E dentro de todos os Espíritos que Ele fez um em primeiro, para poder se relacionar com os demais que Ele criaria. Esse Espírito separado é o Espírito Santo. Por isso que diz que Deus é Espírito. Ele se fez Espírito, mas Ele é além disso. Deus, a palavra Deus, é como se fosse um pseudônimo que o Espírito Santo usa, Jesus usa,
mas na verdade todos eles são o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê o Espírito vê o Pai. Isso. Então esse Espírito foi o primeiro de todos. E sobre como ele está descrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Deixa eu abrir aqui para me falar com bastante precisão. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, diz assim: acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem alto sobre o trono havia a figura de um homem. Vi que parte de cima do que parecia ser a sua cintura parecia metal brilhante. Olha, aqui a gente vê aquele efeito chamado pareidolia. É o que parece ser, mas não é. A Bíblia usa direto isso aqui. Esse versículo usa direto isso aqui. Olha, parecia um trono de safira. Não quer dizer que fosse um trono de safira, não. Parecia. O autor, ele, para conseguir descrever o que ele está vendo, as imagens que ele está vendo, ele diz: olha, parece um trono, parece da cor de safira. E bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Parecia um homem. Mas não era um homem, porque mais na frente ele descreve, olha, ele brilha como metal brilhante. Outras traduções dizem que brilha como âmbar. Âmbar é da cor laranja forte. Metal reluzente é laranja forte. É um laranja assim, reluzente, muito forte. Então, parece, mas não é. E parecia um homem, ou seja, é o humanoide. Ele tem cabeça, tronco, membros, como a gente. Esse mesmo Espírito que foi a primeira criação, que participou da criação e estava com Deus, ele disse: façamos o homem com a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos feitos à imagem desse ser. Isso é um privilégio imenso. Nenhuma outra criatura, nem mesmo os anjos, tem essa forma. Aí ele continua: vi que a parte de cima do que parecia ser a sua cintura parecia metal brilhante, como que cheio de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Eu imagino como a coisa mais linda que se pode ver. O arco-íris é lindo. Toda vez que o arco-íris aparece, milhares de pessoas se voltam para ficar admirando. E ele diz que ao seu redor existe uma luz como o arco-íris no dia que aparece nos dias de chuva. Então, muito top, muito lindo. O Espírito de Deus é o que tem de mais lindo no céu. Fica com Deus.